paz do Senhor, meu ouvinte, neste momento. Eu vou agora narrar uma história de um homem que desde a tua adolescência ele tinha um sonho. Sonhava de um futuro melhor. Ele tinha um sonho e era um sonho que ia se tornar realidade. Portanto, este jovem, este garoto sonhava de ter uma vida melhor. Ele contou certa feita esse sonho para teus irmãos. E os teus irmãos ficavam indignados porque ele tinha este sonho e parecia que naquele momento ou ele ainda seria o seu dominador, ia governar sobre ele. E ele disseram: conta o teu sonho. E ele contou: olha, eu estava no campo e naquele momento eu estava com molho. Eu estava amarrando meus molhos e de repente o meu molho ficava de pé. E o de vocês vinham e fazia continência para o meu molho, abaixava-se. E eles ficavam muito indignados porque eles diziam: porventura você vai reinar sobre nós? Porventura você vai governar a nós? Ficavam cada vez mais indignados. E naquele momento, então, certa feita, ele sonhou outro sonho e eles perguntaram: que sonho que você sonhou? Ele disse: eu sonhei com a lua e o sol e 11 estrelas, e eles inclinavam para mim, eles se abaixavam para mim, e cada vez mais eles ficavam indignados com aquilo que ele dizia. E certa feita, ele já muito amado do seu pai, ele foi então presenteado com a túnica de várias cores. Ele tinha então essa túnica e para onde que ele ia, ele então levava então, ia vestido com essa túnica. E certa feita, os teus irmãos foram levar o rebanho para pastar bem longe. E o seu pai, já preocupado, disse: José, vai até teus irmãos e vê como que ele está e leva alguma coisa para eles. E aquele rapaz, aquele jovem saiu então ao encontro dos teus irmãos e então eles estavam bem distante, dando pastagem para o rebanho. E aquele rapaz se aproximando então, de longe, viu teus irmãos e já ficou muito feliz de ver os teus irmãos e não sabia que ali estava então o momento dele ser repudiado até pelos seus irmãos. E naquele momento então os teus irmãos disseram: lá vem um sonhador mor, lá vem um sonhador, agora nós damos cabo nele, agora nós vamos exterminar com ele, nós vamos acabar com ele. Eu quero ver se ele vai reinar sobre nós, se ele vai governar sobre nós. E eles tinham muita raiva, eles tinham muito ódio daquele rapaz. E então determinaram: vamos jogar ele nessa cova, vamos deixar ele aqui, mesmo ele gritando: irmãos, não faça isso comigo, irmão, mas eles não ouviam. A raiva deles era muito grande contra José. E logo após ele estar na cova, de longe eles avistaram os mercadores, uma caravana de ismaelita que iam passando.
os compradores de escravos que levava para o Egito. E então eles pararam aquela caravana e venderam José. Venderam José por 20 moedas de prata. Seria o preço de vender uma alma, seria o preço pago por uma vida, 20 moedas de prata. E José, mesmo assim gritando, eu creio que a dificuldade, a dor era muito grande, ele ser levado por uma terra longínqua, por um lugar estranho, por um lugar que não conhecia as pessoas, e ele foi vendido, mesmo com seu grito de desespero, eles não tiveram misericórdia dos teus irmãos. Então, eles premeditaram um plano dizendo, matamos um bicho, um animal, e vamos molhar de sangue, e vamos contar para nosso pai que o nosso irmão foi decepado por uma besta do campo, foi morto. E assim fizeram. Voltaram, disseram para o pai, pai, nós encontramos essa túnica aqui, não seria do seu filho? E naquele momento então, teu pai entrou em desespero, entrou em pranto, entrou num desespero muito grande, né? Se jogou por terra, rasgou teus vestidos, e naquele momento ele chorava. Chorava pelo teu filho amado, chorava pelo teu filho que ele tão queria, chorava por aquilo que ia durar por muito tempo aquele choro. E naquele momento então foi se passando. José levado para o Egito, vendido por Potifar, por escravo, vendido a ser escravo daquele senhor. José entrou ali então naquela casa, mas o importante é que Deus não desamparou José. Deus também foi com ele para o Egito. Deus também foi com ele para aquele lugar para onde ele iria então um dia ser promovido. E Deus era com ele naquela casa, e então José começou então agora a governar aquela casa. Tudo passava pela mão de José, tudo era governado pela mão de José. José, um moço formoso, logo o inimigo já colocou olhares no coração daquela mulher de Potifar, tentou possuí-lo, mas ele, com um temor muito grande de Deus, ele rejeitou. E a sua rejeição então custou-lhe um cárcere, porque aquela mulher agora veio acusar o José. Veio acusar que José que tinha o agredido, que tinha tentado a ela. Mas Deus tinha os seus planos. O seu plano com aquele rapaz, com aquele homem que sonhava. Levado para o cárcere, então, José ali, já há alguns tempos, Deus estava com José no cárcere. Por isso, meus irmãos, ouvinte, que pode passar o que passar. Você pode ir para um lugar que mesmo seja rejeitado pela sociedade, mas se você for um homem honesto, de forma nenhuma Deus desamparará alguém. De forma nenhuma ele lançará a pessoa fora. José logo então passou a governar, passou a ser responsável por aquele cárcere, porque aquele carcereiro viu tudo que fazia prosperava, tudo que ele fazia. Até então, uma certa feita, foi mandado ao cárcere um padeiro e um copeiro. Padeiro mor, copeiro mor, foi lançado no cárcere. Eles tinham feito algo que entristeceu o rei. Eles tinham feito algo que vinha então a entristecer o rei. Lançado naquela cova. Era o copeiro que servia o rei, era o mor, ou seja, maior.
era o padeiro maior, era o padeiro-chefe, era o copeiro-chefe que servia, então, aquele rei. E certa feita ele sonhou um sonho, ficou ali pensando e ficou triste. José viu, então, naquele momento, mandou contar-lhe o sonho. E ele contou para o copeiro, ele contou para José o melhor, contou o seu sonho, o, o, o copeiro, e disse o seu sonho. E aquele sonho ele interpretou que seria 3 dias. Dentro de 3 dias, que ele entregava de novo a taça ao rei. Ele voltaria para o teu posto. Ele voltaria para o lugar da onde ele tinha vindo. E também, vendo o padeiro, disse: olha, você discerniu bem, discerne o meu também. Ele disse: dentro de 3 dias inteiro, você será decepado, e a ave do céu comerá a tua carne. Dentro de 3 dias o faraó te matará, te pendurará no cepo. Isso aconteceu conforme ele tinha dito. Mas ele ainda lembrou: olha, quando você for para lá, lembra de mim, que nada fiz para estar nesse cárcere. Mas o copeiro esqueceu-se daquilo. Voltou para o teu posto e esqueceu. Mas Deus estava já com seus planos. E lançou-se então. Deus tinha um plano que ia lançar uma fome muito grande ainda por toda a terra. Mas por isso eles já lançariam também antes uma grande fartura. Mas precisava então alguém para governar, precisava alguém para encaminhar aquele propósito para frente. E ele sonhou então com 7 vacas gordas, formosas, lindas, que vinham naquele lado do rio. E sonhou também com outras 7 vacas feias, magras, que vinham devorando as vacas gordas. De outra vez sonhou o sonho das espigas, que nasciam 7 espigas formosas, lindas, e após outras 7 queimadas do vento oriental, que estavam então sapecadas e vinham devorando as gordas. E Faraó então ficou muito indignado e não sabia, mandou chamar todos os sábios, mandou chamar todos os inteligentes, mandou chamar todos os adivinhos, para que vez que interpretasse aquele sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar o sonho, porque o sonho era divino. Naquele momento o copeiro lembrou daquele homem que tinha interpretado teu sonho. Diz: Faraó, lá no cárcere tem um homem. Esse homem, ele interpretou o sonho na conformidade que houve, que aconteceu. Tudo que ele falou aconteceu. E esse homem, ele é hebreu. Este homem, ele está preso. E logo imediatamente Faraó mandou chamá-lo. E ele veio na presença do rei e então interpretou-lhe o sonho. Que aquilo que ele tinha sonhado não era 2 sonhos, mas era um sonho só. Era um sonho só. O sonho das vacas gordas, das espigas formosas, das vacas magras, das espigas feias, queimada do vento oriental. Tudo significava um sonho só. Que haveria 7 anos de fartura,
mandou levantar homem sábio para que colocasse para esse grande negócio. E aí viriam 7 anos de fome. Disse, mandou fazer Círios juntar as mercadorias, o mantimento, para que todos, quando viesse então a seca, tivesse alimentação. E Faraó não achou, por dúvida, quem seria mais sábio que você, que tem o Espírito de Deus. E arrancou-lhe o anel do dedo e colocou sobre ele e disse, olha, eu serei só maior no meu trono, mas tudo tem que se prostrar diante de você. Todos têm que ir a você, e você que vai fazer isto. Aí está, meus queridos ouvintes, aí está então a bênção de Deus. Aquele que sonha e pode se tornar realidade. Se for um sonho de Deus, é um sonho real. Portanto, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, lembra-se que o Senhor, Ele pode de toda forma ajudar você. E o teu sonho pode se tornar realidade. O teu sonho pode se tornar verdade na sua vida. Basta dar um passo adiante e aceitar o Senhor como teu Salvador e partir a caminhar ao lado do Senhor. Nas todas as dificuldades que você tiver, não se esqueça que na mesma forma que ele esteve com José, na casa de Potifar, no cárcere e também naquela fartura e naquela miséria, o Senhor está do teu lado a todo momento que você estiver com Ele, Ele estará ao teu lado. Portanto, aceite, seja um beneficiado, seja um homem com um sonho que vai se realizar um dia, um sonho da vida eterna, a maravilha que nos espera no além. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus continue falando em vossos corações e continue falando, o Espírito Santo do Senhor continua mais forte. Que Deus abençoe você, a todos que estão aí, que ouviu este vídeo.